Pessoal, boa tarde. Nós já iniciamos a gravação e eu já coloquei o documento que está disponível na plataforma, né, aqui é a apresentação dos slides, já está projetado aí. Esse momento de hoje, né, conforme nós conversamos na semana passada, essa aula de hoje é uma aula que nós vamos conversar sobre a poda, né, sobre a estratégia da poda de lavoura de café, esse entendimento, né, de manejo da parte aérea, né? Eu tenho adotado bastante essa concepção, esse pensamento, né, do manejo da parte aérea, o manejo da poda, exatamente devido a esse novo entendimento que nós temos falado acerca da poda de lavoura de café. E eu gostaria de começar falando sobre isso. Eu gostaria de começar falando sobre isso para que seja a primeira conversa e a partir daí vocês tirem as suas dúvidas, né? Porque o material está na plataforma já tem umas 2 ou 3 semanas e nós combinamos de vocês darem uma olhada nesse material antes da aula de hoje, para que essa aula de hoje fosse uma aula de tira dúvidas. Então, nesse sentido, duas reflexões que eu quero fazer com vocês. Duas reflexões. A primeira reflexão é a poda como estratégia do aumento da produtividade e como estratégia de diminuição da bienalidade. Então, toda essa reflexão sobre o manejo da parte aérea, ele objetiva exatamente isso, aumentar a produtividade e diminuir a bienalidade. E em que situação nós baseamos essa frase? Né? Em que situação nós baseamos esse pensamento? O cafeiro é um arbusto. Tá? Pelo fato dele ser uma planta arbustiva, pelo fato dele ser um arbusto, ele é uma planta que responde à poda, e essa resposta à poda, obviamente, ela é baseada no vigor que a planta está no momento da poda, essa resposta à poda leva a um crescimento vigoroso, a uma retomada da capacidade de crescimento. Isso aí vocês viram lá na aula, né, na gravação daquela aula. Leva a essa retomada da capacidade de crescimento. Ou seja, com a poda nós conseguimos tirar partes da planta que não estão no máximo da sua capacidade produtiva e devolver a essa planta uma capacidade produtiva de ramos novos. Qual é o comportamento que nós temos numa planta em crescimento? Alguém pode me responder? Vamos imaginar o seguinte: plantamos uma lavoura, primeiro ano ela se estabelece, no segundo ano ela começa a já florescer. A partir desse terceiro ano, a capacidade de crescimento dessa planta, ela é grande ou pequena? Pode responder, gente. Abrir o microfone e responder. Uma planta nova. Ô Zé, não entendi. Uma planta de café nova, recém-plantada. Plantou, conduziu no primeiro ano, conduziu no segundo ano, e aí ela já vai estar aí com seus 1 metro e pouquinho já no terceiro ano. A capacidade de crescimento dessa planta é grande ou é uma pequena capacidade de crescimento? E eu acredito que seja pequeno. Não, é uma planta que cresce muito, Breno. Ela tem uma grande capacidade de crescimento, porque ela não está com sua arquitetura totalmente formada. É uma planta que tem uma grande capacidade de crescimento porque os seus ramos são novos. E, consequentemente, ela tem uma estrutura menor para sustentar que não produz. É uma planta que tem grande capacidade de crescimento. E essa grande capacidade de crescimento, como vocês viram na aula de morfologia, de relação de crescimento e produção, ela reflete uma grande capacidade de produção. Então, nos primeiros anos dessa lavoura, até por volta de 6, 7 safras, eu estou falando aí de 8, 9 anos, essa planta, essa lavoura, ela cresce
de maneira significativa. E, consequentemente, ela produz de maneira significativa. E o que desse comportamento para nós é interessante? É que essa planta, em franco crescimento, ela cresce e produz todo ano. Ela tem uma baixa bienalidade. Ou deveria ter uma baixa bienalidade. Porque ela ainda está conseguindo crescer e produzir de maneira mais harmoniosa. Então, esse é o entendimento que nós devemos pensar quando falamos de poda. Por quê? Se nós temos uma planta em franco crescimento e, consequentemente, a produção acompanha, a capacidade produtiva acompanha esse crescimento, é uma planta que é produtiva, ou seja, nós teremos uma lavoura com boa produtividade. E se essa planta tem uma boa relação de crescimento e produção, a bienalidade é diminuída. Vocês compreenderam o porquê dessa frase aqui de baixo? Aumento da produtividade e diminuição da bienalidade? O objetivo é fazer com que o cafeeiro tenha um bom tônus de crescimento. Ele tenha uma capacidade de crescimento plena, consequentemente, capacidade de produção plena. Esse vigor de crescimento só acontece em ramo novo. Por isso, o objetivo da poda. E aí, nessa reflexão, eu quero chegar nesse slide aqui para poder a gente começar a nossa sessão de tirar dúvidas. E contar uma historinha para vocês. A poda, ela foi concebida na cafeicultura por volta de 1960, 1970, para a renovação de plantas que sofreram com cargas altas ou com geada, mais as questões de geada. E desde então, a visão que se tem, o entendimento que se tem de poda, é que a poda é uma prática agrícola usada em lavouras de café que deve ser aplicada em lavouras depauperadas. Isso é o que nós mais vemos. Vou falar a mesma coisa de outro jeito. O produtor, ele pensa na poda a hora que a planta está forte ou a hora que a planta está fraca? Fraca. Ele vai pensar na poda a hora que a planta está depauperada. Seja porque passou uma geada, aconteceu uma geada, seja porque ela deu uma safra muito alta, deu uma desfolha muito intensa, deu muita ferrugem, deu uma desfolha muito intensa. Essa situação já é muito fácil do produtor conceder às questões de poda. Falar hoje para um cafeicultor que podar uma lavoura depauperada é uma estratégia de manejo, ele vai falar para você assim, isso eu já sei. Eu não preciso de você para me falar isso, porque isso aí eu já sei. Isso é uma cultura de muitos anos, do entendimento da aplicação da poda ou da realização de poda, independente do tipo de poda, seja recepa, seja um decote, seja um desponte ou esqueletamento, qualquer um daqueles quatro. Fazer poda em lavoura depauperada, isso já é chover molhado. Porém, esse conceito é o conceito que muitas pessoas ainda têm sobre a poda. A poda é uma prática agrícola para ser usada em lavoura que está depauperada. Pronto. E essa situação, ela vem mudando. Ela vem passando para um novo entendimento, que é a tal da poda de manutenção. Essa poda de manutenção, no que consiste? Vocês que assistiram aquela aula disponível sobre poda, vocês querem fazer explicação disso? Algum de vocês? A poda de manutenção é aquelas que você pôs num vídeo complementar? É a PP alguma coisa lá? Não. Não, né? Não, aquilo ali é uma forma de manejo. Mas qual é o entendimento da poda de manutenção? Baixar a bienalidade e aumentar a produtividade? Não. Em que está baseada a poda de manutenção? A poda de manutenção...
uma Pode falar planta aí, já em ser podar uma planta bem vigorosa para diminuir a bienalidade. E isso é uma coisa programada, eu lembro que você falou também. Isso, tá. O Uma segredo coisa está aí. rotineira, digamos assim. O segredo está aí. O segredo está em realizar podas em lavouras de café antes de estas plantas estarem no fundo do poço. Essa que é a reflexão. Esse entendimento que é difícil de ser pensado hoje. Mas ele tem ele tem uma lógica por trás dele. Vamos fazer uma analogia simples. Todos vocês, né, a maior parte de vocês tem carro, na família, dos pais, dos tios, né? E eu quero falar sobre a manutenção de um carro. Vamos imaginar que vocês vão fazer uma viagem em família. É recomendável que se faça a manutenção desse carro, não é isso? Vai lá, verifica o estado dos pneus, se for preciso fazer a troca, troca. Verifica a questão da suspensão, se for preciso trocar um pivô, uma bandeja, uma bucha, troca. Faz a verificação do freio, se for preciso trocar pastilha, troca. Faz a manutenção do motor, troca o filtro, troca o óleo. Não é isso? Isso é a manutenção do carro. E aí a gente vai, faz o investimento, né, que não é tão grande assim, porque é manutenção, e faz a viagem, vai e volta com segurança. O que seria isso é manutenção. O que seria uma poda de correção? A poda de correção, vamos fazer uma analogia com a poda de correção e a manutenção de um carro. Vamos imaginar que vocês vão fazer essa viagem e não faz nenhuma verificação desse carro. Não olha pneu, não olha alinhamento, não olha óleo do motor, não faz nenhum tipo de verificação. Só que o pneu está careca e o amortecedor está sem funcionar. Perdeu sua funcionalidade. Estourou lá a borrachinha e vazou a pressão. E vai viajar desse jeito. E em determinada situação, é necessário do carro, né, é necessário uma firmeza maior do carro numa curva, só que o carro está com problema no pneu e no amortecedor, o carro roda e bate na mureta. Ou seja, não fez a manutenção, agora tem que fazer a correção. Qual que é mais caro, a manutenção ou a correção? Correção, né? Então vamos continuar fazendo essa mesma analogia. Se fosse fazer a manutenção desse carro, ele ficaria um dia na oficina. Né? Faria a manutenção em itens pontuais. Ou seja, a mudança seria menos drástica. Mexeria em uma menor quantidade de coisas. Não precisava mexer na lataria. Aí fez a viagem e bateu o carro na mureta. Além de trocar o pneu, que já era para ter trocado. Além de trocar o amortecedor, que era para ter trocado. Teve o susto, teve o guincho, e agora tem que fazer o reparo na funilaria, na lata. E se não morrer, né? E aí, quantos dias o carro vai ficar na oficina? No mínimo um mês. Uma semana, um mês. Por quê? Porque a intervenção foi mais drástica. Deixou de fazer a manutenção na hora certa. Essa que é a reflexão, ou essa que é essa analogia, esse pensamento, essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês. Café é a mesma coisa. As podas de manutenção, elas devem ser mais a miúde e, consequentemente, elas serão menos drásticas. E aí a planta não vai ficar um tempo tão grande para poder retornar à produção. Enquanto uma poda de correção, quando a gente espera a planta depauperar, chegar lá no último, a poda tem que ser mais severa. Ou seja, a severidade da poda está diretamente relacionada ao estado vigoroso, ao estado de vigor da planta. Ou seja, plantas de baixo vigor, podas mais drásticas. E aí vem a questão da poda de manutenção. Nós podarmos as plantas antes de elas atingirem o fundo do poço. Antes de as plantas depauperarem de uma maneira muito intensa e exigir ou necessitar
que a poda seja mais drástica. Por quê? Porque o retorno à capacidade produtiva, o retorno à produção, ele vai ser influenciado. Quanto maior a severidade da poda, maior o tempo necessário para ela se recuperar. Então, vejam, nós queremos manter a capacidade produtiva dos ramos, certo? Nós não queremos que essa planta chegue no fundo do poço, porque senão a poda vai ser muito drástica e demandará mais tempo para retornar à capacidade produtiva. Passamos a poda em um momento que a planta ainda apresenta bom vigor, até mesmo porque a capacidade de rebrota dessa planta ela vai ser muito melhor em termos de número de ramos e capacidade de crescimento desses ramos quando a planta possui reservas. Existem situações de morte de planta que é podada depois de um estresse muito grande. Como diz o Breno, pode até morrer. Sim, já teve também. Quantas vezes eu já vi lavoura de café que produz para arrebentar e depois faz uma poda e a planta não consegue brotar. Morre. Aí começa aquela lavoura cheia de falhas. É exatamente isso aqui, ó. É essa foto. Todas essas plantas foram podadas na mesma época. Agora, observa, essa aqui cresceu, essa aqui não cresceram. Essa aqui cresceu, as outras não cresceram. Por quê? Vigor, capacidade de reserva, depauperamento intenso. E aí vem um desafio muito grande, gente. Um desafio que é importantíssimo. Quando a gente fala para um produtor que tem que podar uma lavoura depauperada, sem folha, seca de ramos, ele entende isso tranquilamente. E isso nós não queremos que aconteça. Nós não queremos que o carro bata no mureta. Nós não queremos que a planta de café vá no fundo do poço e tenha uma mortalidade de raízes significativa e, consequentemente, uma demora maior no retorno à capacidade de produção. Nós queremos que essa planta nós queremos fazer podas menos drásticas, por quê? Podas menos drásticas, tempo de retorno à produção menor. Né? Só para vocês terem uma ideia, recepa, são 2 anos crescendo, vai produzir daqui a 3. Ou seja, se recepar uma lavoura agora em 2021, ela vai crescer 2021, 2022, 2022, 2023. São 2 anos crescendo. Para depois dar uma primeira carga mediana boa. Escleretamento não. Poda agora, ele vai crescer nessa próxima estação chuvosa e florescer em 2022. Podou em 2021, floresce em 2022, colhe em 2023. O escleretamento é 1 ano mais cedo. A recepa, a colheita seria em 2024. Vocês viram isso aí na apresentação? Então, são situações que são desafiadoras para nós. Por quê? Porque o produtor, ele concebe, ele aceita com facilidade podar uma lavoura de café empolhada? Essa que é a questão. A questão é exatamente essa. Quando fazemos poda de manutenção, nós não estamos podando uma planta de café depauperada. Nós estamos podando uma planta de café empolhada. E aí, a conversa vai para um outro nível. Uma situação dessa é difícil hoje, grande parte dos produtores entenderem que fazer uma poda preventiva antes da planta diminuir sua capacidade produtiva é muito mais vantagem do que esperar essa planta depauperar e fazer uma poda drástica. Então, esse ponto, pessoal, eu gostaria de deixar com vocês muito bem esclarecido nessa aula nossa que tira dúvidas, porque esse assunto é a essência de toda essa reflexão, dessa nova visão do que é poda. Tá? E aí agora, posto isso, esclarecida essa questão do que é poda de correção, do que é poda de manutenção,
Por que que tem aquela frase aumento de produtividade? Por que que tem aquela frase diminuição da bienalidade, né, que é desejável? Eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre os materiais que vocês viram. Ô Zé, Pode falar, Léo. pode me explicar? Você falou agora aí das raízes, né? Que jeito que é a relação da poda com a mortalidade das raízes? Podas menos drásticas. Você viu lá desponte, por exemplo. Desponte e decote. Um decote é uma altura maior. São podas menos drásticas. O desponte, que é poda de plegiotrópico, e o decote, que é poda de ortotrópico. Como são podas menos drásticas, a mortalidade das raízes ela é menor. Veja bem, há uma relação direta de poda de parte aérea e mortalidade de raiz. Se podou muito, uma grande intensidade de poda de parte aérea, de ramos, há uma morte proporcional no sistema radicular. Só que essa morte do sistema radicular, ela acontece das raízes mais finas para as raízes de maior diâmetro. As primeiras raízes a morrerem por falta de comida, porque há uma distribuição de energia via sistema vascular que abastece as raízes, não é isso? E essas raízes não terão mais esse fornecimento, porque acabou a fotossíntese, então a planta precisa de reserva. Por isso que eu falo a questão da reserva. Como a planta não fotossintetiza por conta de falta de folhas em função de poda, há a mortalidade das raízes das mais finas para as mais grossas. A estrutura das raízes do sistema radicular, raiz pivotante, raízes axiais e as raízes da placa superficial e fora da placa de maior diâmetro, elas permanecem. Porém, as raízes mais finas, que são as raízes que estão conectadas com a microporosidade do solo, né, lá na solução, está lá em contato com a solução do solo, essas raízes, elas morrem. E isso também é uma coisa que tem, uma situação que tem que ser observada. Se a planta se cortou muito a parte de cima, morre essa mesma proporção do sistema radicular, que nós não vemos, mas estudos comprovam a mortalidade das raízes. A planta, além de formar parte aérea, tem que formar raiz, o tempo de retorno da capacidade produtiva vai ser longo, é uma coisa óbvia. Entendeu, Breno? Entendi, sim. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Ô Zé, tem outra. Eu fui num cliente essa semana e teve a geada lá, e ele tá fazendo a recepa. Só que ele fez uma recepa, o argumento dele foi que quando dá uma geada muito forte dessa, ele não fez a poda de 40, 50 centímetros. Ele fez no máximo 10 centímetros do solo. Tá brotando muito embaixo. E eu não vi nada no vídeo sobre cortar mais embaixo do que 40 centímetros. O dia que ele fez lá não deu nem 20, 15 centímetros. Então, eu vejo alguns produtores fazerem isso, podas de 10, 15 centímetros, alegando que a geada mata uma porção ali, né, que a gente fala em mais ou menos uns 30, 40 centímetros de altura de recepa, e que a geada mata as gemas ali. E aí tem que fazer uma poda mais baixinha. O risco de não brotar de maneira satisfatória é grande. Entende, Breno? Por isso que nós recomendamos fazer a poda em uma altura em torno de 30 centímetros para a recepa baixa, e quando tem ramos do terço inferior, ramo projetório do terço inferior, fazer entre 50 e 80 centímetros, que a gente chama de recepa alta, ou decote baixo. Agora, essa questão dessa recepa muito baixa, ela leva ainda a mais uma dificuldade, e essa me preocupa mais. Porque quando a gente faz a recepa, vocês viram lá na aula que fala que é importante fazer desbrota, e deixar entre 1 a 2 hastes por planta, dependendo do stand.
Estandes mais baixos, quer dizer, espaçamentos maiores, a recomendação é deixar 2 hastes por toco, recepa. Se não for naquele sistema lá do PPP Não, ou se não for coisa... PPCA, nós estamos falando em maneira convencional, pós-pódio. Agora, se for um espaçamento mais adensado, em torno de 4.500 até um pouco mais, o adensamento é a partir de 5, na teoria, vamos dizer assim, uma haste por plano. E aí, existe uma questão muito importante, isso inclusive tem foto aqui, eu falei disso na aula, é a posição desse broto. Tá? E aí, quando faz uma recepa muito baixa, é muito complicado achar um broto que tenha uma posição adequada. Que fica na linha, né? Ele fica na linha. Ele cai para a rua. Porque não sai muito broto, porque você diminui a altura do toco, então você tem uma quantidade menor de broto ali. E é difícil selecionar. Não consegue selecionar broto em posição adequada. Então, essa é uma das maiores dificuldades em recepas muito baixas. Olha, eu sou enjoado com essa questão de recepa, viu? Depois eu vou fazer uma foto aqui das recepas que nós fizemos aqui na escola, em função de geada. Vocês vão ver a uniformidade e a altura. O trabalho que a turminha fez aqui, eles são fera, viu? Estão treinadinhos. Bom, é um trabalho muito interessante. Não vai ter uma aulinha prática, não, até o final do ano? Ué, tem que ver com a coordenação do curso. Se depender de mim, show. Tá? Vejam com a coordenação do curso. Então, Breno, a altura de recepa é entre 30 a 40 centímetros a recepa baixa e a recepa alta entre 50 e 80, com a manutenção de ramos plagiotrópicos do terço inferior. E uma coisa que é muito importante, quando se faz uma recepa alta, quer dizer, quando tem ali os ramos do terço inferior, ramo dentro da saia, esses ramos também têm que ser esqueletados. Tem que fazer uma toalete neles. Tá? Para poder eles receberem essa tonificação de crescimento, para que eles possam crescer também de maneira vigorosa. Aí faz esqueletamento de 30 centímetros, normal? Exatamente. Entendi. Valeu, Zé. É isso aí. Vocês viram o material todo, gente? Vocês assistiram a aula, viram os slides? Viram lá os vídeos complementares? Falta 13 minutos só do vídeo do senhor da aula de 2020. Tá, beleza. E os vídeos? Você assistiu os vídeos? Assisti. Aqueles vídeos lá são fantásticos, viu? Fantásticos. Pra vocês terem uma ideia, olha a situação que nós passamos aqui esse ano. Nós temos uma lavoura de PPCA aqui. Essa lavoura de PPCA, nós temos PPCA aqui. Bacana, o ano passado, sabe quanto essa lavoura produziu? Foi muito ou pouco? 80. Isso é louco. Sabe quanto produziu esse ano? 40? 50. Você tá maluco, filho. Exatamente. 130 para 2? Nossa 70 saque média. E cultivar que é? Paraíso 1. Espaçamento de 3 por 90. Nós deixamos 3 hastes por planta e a gente veio limpando embaixo. Igualzinho o Verdinho fez. Verdinho. Hoje o Verdinho ele é presidente do Incapé. E aí, esse ano, nós passamos por uma situação, sabe? A lavoura ia produzir bastante o ano que vem, mas a geada pegou ela. Aí nós fizemos um esqueletamento na parte de cima. Então, eu vou colocar aqui eu vou mudar aqui para poder desenhar para vocês como que a lavoura ficou. Vou pegar aqui meu mesinho digital, só para vocês verem como que essa lavoura ficou. Como o WhatsApp não está funcionando, eu não consigo mostrar a foto para vocês, que a foto está no WhatsApp. Mas eu vou fazer um esquema aqui. Depois eu vou postar essas fotos todas aí na classe. Deixa eu só fazer aqui. Só um segundo, só me organizar aqui.
Agora eu vou apresentar, vou fazer um esqueminha do nosso PPCA, o que aconteceu esse ano. A planta de café, ela está assim, ó. Aqui ela é aqui a superfície do solo. E aqui está o toco. Desse toco, saiu uma haste, 2 hastes, 3 hastes dela. E nós fizemos a manutenção dos plagiotópicos do terço superior. E o PPCA indica isso, né? Arranca aqui de baixo e deixa só a turma da parte de cima. E a planta está assim. Estava assim. Né? E aí veio uma geada e sapecou essa turma, sapecou essa parte de cima toda. Só que não matou a planta. Nós fizemos agora nós viemos e fizemos um esqueletamento. Nós tiramos aqui, ó. Nós tiramos essa parte de cima. E deixamos ela desse jeito. Quer dizer, nós esqueletamos a lavoura que estava conduzida com PPCA. Porque o pensamento nosso seria o seguinte: começar de novo o PPCA e perder esses ramos que já cresceram, porque a gente veio conduzindo ela normalmente no primeiro e segundo ano de recepa. Nós conduzimos ela normalmente e agora, à medida que ela foi saindo desses ramos que tinham aqui embaixo, ó, nós tiramos todos. A gente veio cortando ele como o verdinho faz, viemos no facão tirando. Bem rente aqui para poder não brotar. Nós matamos o ramo progeotrópico primário, quer dizer, dali não brota mais. E agora a gente espera que esses ramos aqui, ó, que eles brotem. Fazer uma nova parte aérea aqui. E aí a planta continua crescendo sem a gente perder esse tempo de PPCA, que já são 3 anos de PPCA. Pois nós fizemos isso em 2016, cresceu 2017, 2018, nós já começamos a limpar. 2018, 2019, 2020. 4 anos de PPCA. Ou seja, nós fizemos um esqueletamento e um decote numa lavoura que há 4 anos era PPCA de condução de 3 hastes. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar em torno de mais 3 a 4 safras pós esse esqueletamento e por volta de 2027, 2026, né? 2026/2027, a gente começar a deixar uma brotação aqui, ó. Começar o sistema novamente com 3 hastes. Isso aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui. Isso aqui, ó, é ramo ortotrópico. Ou seja, é uma poda vertical. A planta vai crescendo ciclicamente. Quando esses caras aqui estiverem muito grandes, muito altos, produzindo lá em cima, esses caras aqui estão começando a produzir. Aí a gente vem e corta eles aqui embaixo. E aí os novinhos estão voltando. Vai chegar um momento que em cima tem aquele cotonetezinho de café, vamos dizer assim, com uma boa capacidade produtiva, porque ela vai abrindo. E embaixo, rente ao solo, já com coisa de 70, 80 centímetros, a brotação já subindo.
Ou seja, não fica sem produzir. Então, bacana, hein? É bem interessante, cara. Bem interessante mesmo esse sistema. É bem interessante mesmo esse sistema, viu? E aí, é esse tipo de reflexão que a gente tem que adotar quando a gente fala de poda. Quando a gente pensa que não é só esperar a planta ir lá embaixo, é fazer um sistema que se adapta a uma agricultura familiar, se adapta a uma cafeicultura mecanizada de grande porte. Sabe? Isso tudo tem que ser observado. Agora, uma coisa eu recomendo para vocês, e recomendo fortemente. Existe uma prática que deve ser realizada após a poda, que é uma prática muito onerosa, que é a desbrota. Desbrota é caro. Não existe produto e não existe máquina para desbrotar. Quem tem que desbrotar é o agricultor ou o trabalhador rural. Nunca abandonem a desbrota, gente. Cafeeiro arábica é uma planta que não pode ser entolcerada com um monte de ramo plegiotrópico. Não pode. Com aquele monte de ramo, e esse ramo plegiotrópico ele fica fininho, ele vai crescendo paralelo ao ortotrópico principal, e fica aquele monte de ortotrópicos indo do lado, que são os ladrões, e eles ficam fininhos e compridos. Eles roubam uma energia violenta da planta. Diminui significativamente a capacidade de crescimento dessa planta. Então, nunca abandonem a desbrota. Seja qual for o tamanho da propriedade, seja qual for o tamanho do talhão. A desbrota é uma prática obrigatória quando se faz o decote de uma planta de café. Quando arranca o topzinho em cima. Tome esse tema apical do ortotrópico. É aquela partezinha de cima lá, o terço superior. Nunca abandonem desbrota, porque por mais que seja uma atividade cara de fazer, de baixo rendimento, ela é necessária. Tá bom? Isso aí também é uma orientação que eu faço para vocês, porque tem muita gente que fala assim, não, eu vou podar e vou fazer uma desbrota só. Não. Faz uma desbrota a cada 30 dias. No mínimo 3 desbrotas no ano da poda. Por que essa desbrota não pode ser em intervalo maior do que 30 dias? Por que essa desbrota tem que ser nesse intervalo curtinho? Porque vai crescer, ué. E aí o que acontece, Breno, quando cresce o broto? Vai roubar muita energia. Também. Só que além disso, existe uma outra situação. Vai ficar mais difícil para desbrotar, né? E aí o que acontece com a planta em situações de ramo ladrão já lignificado? Vai lesionar muito o ortotrópico principal. Exatamente. E aí, essa lesão no ortotrópico principal, ela é estresse, ou seja, plantas lesionadas tendem a brotar muito mais. Então, quando demora muito para poder desbrotar, aquela ferida que fica induz a planta a brotar mais ainda. Ou seja, além de já roubar energia, porque o broto já está muito grande, a ferida leva a um excesso de brotação. Quer dizer, é um problema após o outro. Entendi. E aí, quando ela está com a brotação pequenininha, o serviço rende mais, o operador machuca menos, porque machuca muito a mão quando mexe na lavoura podada. Machuca mesmo, viu, gente? E o ramo plegiotrópico, a pessoa põe a mão ali, corta a mão demais da conta, então ele custa para poder chegar no tronco, para poder tirar o broto ladrão, vamos dizer assim, e a planta sofre menos também. Tá? Se não tiver umas como é que chama mesmo? Mandruvá para dar uma ação para casa. Gurus. Tem que ter PI, o cara tem que trabalhar com luva. E em ano de produção, Zé, quantas... você falou 3 a 4 desbrota, né? E ano de produção é quanto, mais ou menos? Uma só? Ano de produção? Você fala assim, o ano seguinte, pós-poda? Isso. Uma se começar a brotar demais.
Aí tem que fazer uma análise. Mas a atenção maior é no ano da poda. Tá? Ô Zé, deixa eu te perguntar. Pergunta. No caso, quando faz a recepo, que vai deixar aí, se tiver uma densidade menor, né? Vai deixar os 2 brotos. E você vai conduzir esses 2 brotos... Densidade maior, né? Ah, não, desculpa. Com densidade menor, 2 brotos. Isso, desculpa. Pode continuar. E você vai continuar deixando esses brotos, eles ficarem grandes ou é mais por questão de... Mantenha 2 brotos. Porque Sim. O que é a questão, Heitor? Em lavouras com densidade menor, a gente começa a pensar em número de hastes por hectare. Número de hastes por hectare. É uma oportunidade que o produtor tem de enfolhar mais o seu hectare, compreendeu? De preencher mais esse espaço maior entre as plantas. E aí deixa 2 hastes por hectare. Vamos pensar o seguinte, o produtor plantou lá um espaçamento de 3,20 por 1. 3,20 por 1 vai dar umas 3.000 plantas por hectare, 2.000 e poucas plantas por hectare, 2.800, 2.900 plantas por hectare. Ele deixa 2 hastes por planta, ele vai subir isso aí para próximo de 5.500 plantas por hastes por hectare. Tá? Isso é uma estratégia que não é a mais adequada, porque o ideal seria plantas com 1 caule, mas numa situação dessa, ele tem um atenuante, vamos dizer assim, ele tem uma estratégia para aumentar o número de hastes e diminuir essa bienalidade safra. Isso que não resolve 100%. E o fato dele ter esses 2 caules, ele vai atrapalhar na mecanização, na colheita? Então, vai depender da posição onde está esse ramo. Olha isso aqui, ó. Olha essa foto aqui. É que eu fiquei assim, porque para pensar, os plagiotrópicos vão ficar um dentro do outro ali, né? Vai ficar... Olha isso aqui, ó. Não fica, mesmo bem feito, assim, não fica? Então, ele vai ter um crescimento no sentido da linha. E aí não atrapalha a mecanização. Uhum. Tá? A posição, olha, veja só, quando corta muito baixo, é difícil selecionar broto desse jeito, olha aqui. Esse brotinho aí, olha que belezinha. Não está muito alto, não está muito baixo, então no sentido da linha. Isso é importante. E tem uma outra questão também que eu queria falar com vocês, gente, é com relação a esse trabalho aqui da Fundação Pro Café, que fala sobre a época de realização de poda. Que essa também é uma informação que as pessoas pouco refletem sobre. Poucas pessoas pensam sobre isso. Porque a resposta é a seguinte: qual que é a época de podar café? Depois da colheita. E às vezes não é só essa estratégia. Por exemplo, aqui na escola, nós estamos em outubro, nós podamos café até 2 semanas atrás. Até 2 semanas atrás. Nós já chegamos a podar a lavoura de café em outubro. Agora que a chuva está firmando aqui. Então veja esse trabalho da Fundação Pro Café. Aqui a foto de uma lavoura podada em julho e aqui a foto dessa mesma lavoura com a parcela que foi podada em dezembro. Né? Esse trabalho começou com o Antônio Vander lá em 2005, 2006, com a turma lá, e o Matiello publicou em 2009. Olha essa informação que interessante. Quando podou em julho. Lembra que eu falei para vocês que o café cresce em torno de 25 dias, ele emite um par de folhas? Essa foto aqui foi na florada. Então, vamos imaginar que seja setembro do ano seguinte. Foi um ano de crescimento, 14 pares de folhas. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Um ramo que foi retirado de uma planta que podou em julho e um ramo que foi retirado de uma planta que podou em dezembro. Olha quanto esse ramo cresceu, 14 pares de folhas. Olha quanto esse ramo cresceu, 5 pares de folhas. Podou em dezembro, ele teve janeiro, fevereiro, março e abril para crescer. Nesses 4 meses ele cresceu 5 pares de folhas. E aí, veja o que aconteceu com essa planta. Isso aqui, gente, foi a foto no ano seguinte à poda.
A poda aconteceu em 2005. Aqui está o ano da poda. 2005. Essa foto foi em julho de 2006. Perdão, em agosto, setembro de 2006. Após a poda 2005. Então, cresceu de 2005 para 2006. Tá certo? Se podou em 2005, cresceu até 2006, floresceu e vai produzir em 2007. Essa informação aqui é da produção de 2007 e produção de 2008. Para Mundo Novo e para Catuaí. Olha só que situação mais interessante. Lavoura de Mundo Novo. Podou em julho de 2005. Em 2007, ela produziu 91 sacos por hectare. Como ela produziu demais, ela cresceu de menos. Consequentemente, a produção de 2008 foi pequena, porque o crescimento foi menor, porque a safra foi alta. Então, ela produziu, em 2007, 91, porque ela cresceu pra caramba, aqui, e aí o crescimento foi menor, ela produziu 21 sacos por hectare, bienalidade alta. Em dezembro, foi o inverso. Como ela cresceu pouco, vejam, como ela cresceu pouco, se ela cresceu pouco, ela floresceu pouco. Produziu pouco. Como ela produziu pouco, ela cresceu muito e, consequentemente, ela produziu muito. Então, houve uma inversão, que é esse slide aqui. Ó. Em julho, poda em julho, cresceu muito, produziu muito, dreno primário muito alto, crescimento baixo, produção baixa no ano seguinte. Média 56. Dos dois, bienalidade alta. Em dezembro, cresceu pouco, produziu pouco. Como ela produziu pouco, sobra energia para crescer. Produziu muito. Média, 56. O que é o desejável? O desejável é isso aí, gente. Uma produção que não seja tão elevada a ponto de depauperar demais a planta. No ano ela produziu 62, no outro ano ela produziu 41. Manejo de época. Numa situação dessa, a gente foge do frio, a mão de obra consegue finalizar a colheita e começam as chuvas. Poda em setembro. Ah, podou mais tarde, podou em outubro, tá certo. Produziu um pouco menos, porque o crescimento foi menor. Outubro. Aqui. Outubro, novembro, dezembro. Setembro e outubro. Né? Mas no ano seguinte ela compensa. Então, na média, produziram de maneira semelhante. E esse mesmo comportamento acontece com Catuaí. Poda precoce, cresce demais, produz demais, cresce menos, produz de menos. Só que Catuaí, nesse experimento, a época recomendada foi agosto e setembro. Veja, o mês de setembro é um mês mais adequado para poder podar, tanto porte alto quanto porte baixo. Ou seja, não existe a obrigatoriedade de podar imediatamente após a colheita. Pode esperar voltar a chuva. Pode esperar a mão de obra terminar de fazer a varreção do café. Pode esperar passar essa época de frio intenso. Tudo isso pode ser pensado nessa situação. E esse experimento traz isso para nós de uma maneira muito clara. Agora, se o produtor vai trabalhar com safra zero, qual que é a época que ele tem que podar? Julho. Exatamente. Certeiro, Breno. Certeiro. Agora, por que vai podar em julho? Para crescer mais, produzir mais. Depois vai cortar mesmo. Depois vai cortar. Então, a produtividade vai ser 90, em torno de 90, 0, 90, 0, 90, 0, média de 45 sacos por hectare. No sistema PCA, né? PPCA. PPCA. Poda programada de cafeeiro arábica. Você falou a renovação da lavoura de 6 a 7 safras, certo? Aham. O esqueletamento tem isso? Esqueletamento, sim. Esqueletamento pode ser feito dessa forma. Vamos pensar o seguinte. O produtor planta uma lavoura de café, com espaçamento aí em torno de... Nós estamos usando aqui 3,20 por 60, nós estamos com 5 mil plantas por hectare. 5 mil e poucas plantas por hectare. Nós temos essa lavoura crescendo até por volta de 8 anos.
Ou seja, são 6 safras. Em 8 anos, a gente vai esqueleto. Ela fica um ano sem produzir, porque ela vai crescer de novo e já vai florescer. E aí ela vem mais 6 a 7 safras. Ou seja, nós temos um ciclo de 6 safras, uma poda, mais um ciclo de 6 safras. Ou seja, aqui nós já temos 8 anos com mais 8 anos, uma média de 16 anos. Esse ciclo pode se repetir por mais 2 ou 3 vezes. Estamos falando em mais ou menos 25 anos. Aí você recepa. Começa tudo de novo, mais 25 anos. E a recepa pode acontecer mais 2 vezes ou 3 vezes. Depende muito. Tem gente que fala que cafeeiro não pode esqueletar tanto, cafeeiro não pode recepar tanto. Olha a lavoura de safra zero aí, ó. É esqueletada a cada 2 anos e está produzindo a 10. Já passou por 5 ou 6 ciclos de poda. Ainda está produzindo. Então, essa questão de número de esqueletamentos e de recepas, ela é muito questionável. O cafeeiro é uma planta que responde à poda, mas não pode deixar de pauperar. Ou seja, gente, se fizer um bom trabalho de programação de poda e de manejo de lavoura, essa lavoura pode viver 50 anos em sistema de podas, em franco crescimento. E aí, em 50 anos, já tem cultivares melhores, já tem sistemas de plantio melhores, sistemas de preparo de solo melhores, que aí arranca com de novo. É um sistema muito dinâmico. Certo? E em relação ao tempo de safra que você pode ir fazendo safra zero? Qual a sua pergunta com relação a isso? Por exemplo, do PPCA, 6, 7 safras. Aí, não, o PPCA é um outro sistema. Você não confunda safra zero com PPCA. Não, sim. Eles renovam a lavoura a 6, 7 safras. Safra zero. Não. Sistema de crescimento com podas, igual nós fazemos aqui. Isso. Esqueletamos e mantemos aí por 6, 7 safras. E a safra zero, por exemplo? Quanto tempo você pode fazer isso com a planta? Você pode fazer 8 podas, 7 podas. 7 podas são 14 anos, cara. Entendi. Entende? 14 anos, 15 anos, aí tranquilamente. Sem a planta diminuir a capacidade de produção. Agora, o que pode acontecer é perda de vigor e morte de ramo basiotrófico. Aí tem que ficar bastante de olho nisso. Tá? Então, numa situação dessa, safra zero não se aplica a lavouras com estande baixo. Nós não queremos que a planta produza até morrer. Nós queremos que ela tenha vigor de brotação para não ter morte de ramos. Então, o sistema de safra zero é indicado para lavouras com estandes acima de 4.200, 4.500 tons por hectare. Fazer safra zero em lavouras de baixo estande, de baixa densidade de plantas, é colocar as plantas para morrer. De tanto que elas vão produzir. Paupera muito, né? Muito, porque a safra vai ser muito grande, já tem espaço para crescer, ela vai crescer e produzir para arrebentar e vai morrer. Aí o sistema entra em declínio. Agora, quando a gente tem uma lavoura, vamos lá naquela questão de relação de crescimento e produção. Quando a gente tem uma lavoura que tem um maior número de plantas por hectare, e essas plantas produzem menos, porém o número de plantas por hectare compensa, a gente tem um equilíbrio maior dessa relação fonte-dreno, que foi a aula de fisiologia que vocês tiveram. E aí a mortalidade ela é menor e a capacidade de rebrota ela é maior. O vigor de crescimento ele é maior. É uma coisa natural. E é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa de fácil entendimento, é uma coisa lógica. Compreenderam? É igual a gente. Nós vamos correr 100 km por dia ou nós vamos correr 10 km em 10 dias? Em que situação nós vamos chegar lá? Mais depauperado. É simples. O entendimento é simples nesse caso. Tá? Então, esse tipo de reflexão tem que ser muito bem feito. Colocado. Assim. Exatamente. Porque essas plantas,
O cafeiro responde a poda. Responde a poda. É uma planta que tem uma resposta à poda de maneira muito interessante. E a poda ainda leva a uma situação muito interessante. A poda ainda leva a uma uniformidade de safra, porque é um crescimento pleno. Então, tem crescimento florado uniforme, é uma situação muito interessante. Só que isso, gente, veja, é alto nível tecnológico. Não pense em sistema de safra zero, não pense em sistema de PPCA para aquele produtor tradicional que questiona se vai fazer ou não análise de solo. Bobagem. Vocês vão estar levando a planta a um nível tecnológico mais elevado que não vai ser atendido. Vai morrer uma plantaiada louca aí. Tá certo? Certinho, doutor. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Pode falar, Otávio. Ô Zé, aqui em casa é predominante mundo novo, certo? Aí meu pai teve a ideia de fazer um sistema de poda. Você faz o esqueletamento normal de média de 30 centímetros de área e tira a dominância apical de uma altura que a gente queira a planta, mais ou menos. Entendi. Certo? E não desbrota. E desbrota tudo, arranca todos os brotos, não deixa a brotação. Tá. O que você acha disso? Aí, por exemplo, aí ele tá levando desse jeito num sistema tipo safra zero. Otávio, o que eu posso dizer para você é o seguinte: não são tão grandes. Quanto menos cortar, quanto maior for a manutenção do tecido vivo da planta, ou seja, quanto menos cortar, menos essa planta vai gastar para fazer aquilo que está pronto. Se cortar muito, ela vai vai ter que trabalhar para crescer. Agora, se a planta já tem um ramo bem formado, sem falha, sem problema, mantenha ele ali e corte o mínimo possível. Porque quanto menos cortar, menor será a mortalidade de raiz e mais rapidamente será o retorno à capacidade de produção. Entendeu? Entendi, sim. Perfeito. Eu acho que a estratégia do seu pai está muito boa. Agora, uma questão. Existem pessoas que fazem um decote em torno de 1,80 m e faz a desbrota no ortotrópico, mas não conduz lá em cima uma ou duas brotações, que deixa aquilo ali entocerar. Isso faz parte do pensamento. Agora, quando isso acontece, no ano seguinte que eu digo assim, na próxima poda, tem que fazer a retirada desse excesso de broto. Aí tem que cortar um pouquinho abaixo, para tirar essa vassoura que fica lá em cima. Não, a gente tira tudo, limpa todos os brotos. Beleza, e deixa um ou dois, né? Nem em cima não, mesmo. Deixa nada. Ah, vocês trabalham com o cafeiro capado? Legal. Por exemplo, corta na base de 2 metros a planta, e aí limpa tudo, faz a desbrota, mas não deixa nenhum broto em cima. Entendi. Mas isso aí não dá muito broto no ortotrópico nos anos seguintes, não? Então, aí, sim, eu tinha perguntado para você lá, né, sobre esses brotos ladrão que saem, né? Uhum. Pode ser influência disso? De tirar essa dominância apical completa? É influência disso. A sugestão que eu deixo para vocês é deixar pelo menos um ou dois para ter dominância apical. Porque se tiver dominância apical, diminui a brotação de ortotrópico no ortotrópico. Diminui o broto ladrão. Se você deixar um ou dois lá em cima, esse cara vai exercer uma dominância apical no ortotrópico e vai diminuir a brotação de gema seriada. Experimenta isso esse ano. Entendi. Ô Zé, outra coisa. Pode falar. Ele faz uma conta para fazer isso. Caiu a ligação, não estou te ouvindo, não. Tá? Caiu a internet dele. Caiu. Ele saiu da sala?
Não, tá aqui ainda. Vamos esperar. É a chuva. A minha também não parou de cair. Aqui caiu um pé d'água. Aqui caiu um pé d'água. Agora caiu um pé d'água aqui também, já parou. Vamos esperar ele retornar. Enquanto isso, alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Zé. Pode falar, Otávio. Olha, acho que cortou, Zé. Acho que voltou. Voltou. Pode falar, Otávio. O Otávio Tranches. Daqui a um bocadinho você fala, o Bonsai. Ô Zé, eu tava falando que o Adriano Muniz aqui de Cabo Verde, ele faz uma conta para fazer o esqueletamento dele. Que ele considera a distância da rua mais o raio da planta para ele achar a altura que ele vai cortar o stand dele. Eu não entendi. Você já viu falar nessa conta dele? Não. Não, não sei não. Se você quiser dar uma olhada nela, coloca para nós pensar. Eu vou perguntar para ele direito e depois eu trago. Pergunta, e aproveita para mandar um abraço para ele. Otávio, Bonsai. Ô Zé, estive pensando aqui, e o sistema PPCA é excelente para cafeicultura de montanha. Exato. Mas ele não é muito ideal para área mecanizada. Não, para área não mecanizada é melhor o esqueletamento com decote. A área inteira. Exatamente. Inclusive, Otávio, o PPCA foi pensado para a região de montanha de cafeira arábica. Vai lá, Breno. Vai com Deus. No Espírito Santo. O objetivo foi a agricultura familiar mesmo. É uma boa estratégia também. É que, devido ao manejo do PPCA, eu acredito que ele fica muito caro para uma área mecanizada. Pensando em grande fazenda. Não é que ele fica muito caro. Ele não consegue fazer mecanizado. O cara tem que pegar o facão e vir limpando ali, ó. Pegar o raminho e vir arrancando. Isso só pode ser feito, isso é trabalho cirúrgico. É o planta por planta. Na realidade, não é que ele fica caro no mecanizado, é que não dá para fazer mecanizado. Entendeu? Na realidade, não dá para fazer mesmo. Certo? Mas no sistema PCA eu posso pensar num lançamento mais adensado também, né? Você pode pensar aí, porque o que acontece, Otávio? Essas plantas, elas sobem, mas elas vão formar a copa na parte de cima. Você pode trabalhar, vamos dizer que tem um trator aí de 1,40 m, trabalhar com espaçamento de 2,80 m, porque um cafeiro porte baixo tem um diâmetro de copa de 1,60 m, um trator de 1,40 m seria 3. Você reduz aí 20 centímetros. Consegue colocar aí uns 10% de planta a mais na área. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Esse sistema, essa metodologia, é uma metodologia diferente, vamos dizer assim. Ela é diferente do professor apresentar a ideia. A gente disponibiliza o material, vocês analisam o material, constrói o raciocínio, constrói as dúvidas e depois a gente faz uma revisão com dúvidas. Tá? Esse sistema ele é muito interessante, mas exige que todo mundo veja, né, que leia, que assista o que está disponível, para que possa entender com maior clareza o que está sendo conversado. É bastante interessante, viu? Chama Sala de Aula Invertida, é um tipo de metodologia ativa. Pessoal, então vocês fiquem bem. Muito obrigado pela participação na aula de hoje. A gente se vê de novo na aula de quarta-feira, tá bom? Um abraço para vocês.